amiga Superman na área. Então, o nosso treinamento de hoje é a fase 1, treino de pernas. Olha só que interessante a nossa divisão, tá? O nosso leg day básico vai ser separado em front e back, certo? Hoje o front, então toda a musculatura do quadríceps. Vamos lá então, na questão da fase do movimento, fase do treino, certo? Nosso treino ele vai ter a primeira fase, que é um aquecimento dinâmico. O que é o aquecimento dinâmico? Como o nome dinâmico diz, tá? Ele envolve uma questão multiarticular e grupamentos musculares. Então, é um aquecimento feito sem impacto em esteira, elíptico, bike, spinning, o que for. A gente precisa do quê? De uma movimentação da musculatura, da articulação e um maior fluxo sanguíneo para a região que vai ser trabalhada, certo? A gente não utiliza esse princípio em determinados músculos pequenos, tá? Como o braço, deltoide, esse tipo de coisa não. Ele é específico para a perna. Vai sentir diferença quando a musculatura estiver bem irrigada pela questão sanguínea. Partindo para o princípio 2, tá? Alongamento e liberação. O mesmo princípio que a gente fez para costas vai ser aplicado aqui, onde eu preciso de uma mobilidade articular para poder executar o movimento com mais amplitude, tá? Assim vai diminuir o meu risco de lesão e eu vou ter um aproveitamento melhor da execução. Além do que, a liberação miofascial conjugada com alongamento nos dá uma capacidade aumentada de ter o recrutamento da fibra muscular para o trabalho que vai ser realizado. Então, para te entender de uma forma básica, mobilidade, tá? Facilidade de execução do movimento, maior potencial para atingir a musculatura que vai ser trabalhada. O aquecimento específico, diferente do dinâmico, o específico, ele já vai entrar no exercício que vai ser realizado. Então, qual o ideal? Que a gente tenha uma consciência neuromotora para executar aquele movimento com controle, contração e técnica, tá? Isso a gente vai fazer basicamente no aquecimento específico. Então eu vou executar 2 séries de aquecimento, é isso aí mesmo, tá? 2 de aquecimento, progressiva em relação ao peso, trabalhando a primeira série 70%, segunda 80%, até chegar na nossa carga alvo, que vai ser os nossos 90%, 100%, tá? Então, cada um dos nossos 4 exercícios de hoje vão ser feitos 2 séries de aquecimento para cada um deles, com carga progressiva. Na questão da divisão que a gente falou sobre o aquecimento e as séries valendo, tá? Aqui eu tenho um molde bem simples para ter esse entendimento. O que eu vou fazer no aquecimento número 1? Na extensora, a máquina que eu vou fazer agora, eu vou mentalizar a minha contração durante a execução e eu vou chegar ao fim do meu movimento e vou apertar a musculatura, depois eu vou soltar a contração. Então, esse é um princípio que a gente faz que é contração de pico. Ele é uma variável de intensidade de treinamento. A gente já vai começar a aplicar no aquecimento 1, certo? Eu fiz 15 repetições nesse aquecimento 1, começando a nossa série 2 do aquecimento. Eu fiz mais 15 repetições, porém eu mantive uma contração de 2 segundos em cima, tá? Então um pico de contração de 2 segundos foi o que eu fiz no aquecimento 2. A partir desse ponto, na minha série inicial, tá? Eu escolhi um outro princípio de treinamento que é a isometria, aonde eu fiz repetições alternadas, mantendo sempre uma perna em isometria. Então tu tá vendo aí, ó, eu estou esticando uma perna e segurando a outra. Esse foi o princípio que eu utilizei também para 15 repetições. Nessa série eu fiz uma isometria alternada. Tu vai ver no vídeo que eu estou esticando uma perna, segurando a outra, enquanto uma perna baixa, a outra fica parada. Isso é uma isometria alternada. Também foram feitas 15 repetições. Certo? Na nossa série número 2, a série valendo número 2, ela é isometria bilateral. Como o nome diz, eu estou esticando as 2 pernas e segurando. Então eu estou usando uma isometria de 5 segundos, tá? Em cada repetição que eu fiz também para 15 movimentos. Essa execução ela é bem importante para a questão de
tônus, separação, densidade muscular na região do quadríceps. Por quê? Pelo tempo alto que ela fica tensionando a musculatura. Esses 5 segundos são executados 15 vezes, certo? E isso dá uma influência direta na questão visual da musculatura, em relação a corte, densidade e fibra muscular. Série número 3, a nossa última série, usei 2 princípios conjugados nela. Vai ver que eu fiz 10 repetições com uma carga máxima possível, priorizando sempre a minha execução. Então, tu vai ver que eu estou esticando toda a minha perna durante a execução desse exercício. Isso é uma repetição completa. Não adianta eu botar uma carga alta e não conseguir esticar. Então, repetição completa, esticou toda a perna. Botei a quantidade máxima de peso para 10 repetições e quando chegou no meu limite das 10, eu fiz um drop set, fiz mais 10 repetições e depois fiz outro drop set e finalizei 30 repetições na minha terceira série. Bom, então, exercício número 2, hack, tá? Ou hack squat. Ele é um movimento onde a gente vai fazer uma espécie de um agachamento guiado, tá? A relação dele é o quê? A proteção da articulação do joelho, tá? Em função de algumas limitações que eu tenho, de lesões prévias, então a gente vai fazer o treino bem técnico utilizando o movimento no hack, tá? Questão do aquecimento número 1. Eu fiz 10 repetições com 70% da minha capacidade máxima em peso para 10 repetições. Se liga só, a questão da disposição do joelho, tá, em relação ao tornozelo é muito importante na execução desse movimento. Vocês viram que eu executei com o joelho sempre em retração ao tornozelo ou ao pé, ou seja, eu não posso fazer isso. O meu trabalho é sempre com o joelho recuado. Dessa maneira eu preservo a minha articulação para que eu não sinta ela fisgar durante a execução. Na segunda série do aquecimento eu fiz 10 repetições com 80% da minha capacidade máxima. Sendo assim, eu termino meu aquecimento 1 e 2 fazendo um total de 20 repetições. Agora a gente parte para a parte específica, tá? Do exercício 2, que é o hack, onde na série 1 eu vou fazer o princípio de velocidades. Então, você vai ver que na minha execução eu estou subindo de uma forma bem lenta na fase positiva do movimento. A fase positiva nesse movimento é a fase que eu subo o carrinho, certo? Na minha série número 2, eu estou fazendo um movimento lento na fase negativa, ou seja, eu estou descendo o carrinho com controle motor, fazendo um movimento bem lento para 10 repetições. E na minha terceira série, eu fiz um conjugado entre velocidades dentro da mesma série. Então, eu vou descer e subir lentamente. No vídeo, vocês estão vendo eu fazer 5 movimentos lentos para cima, depois 5 movimentos lentos para baixo, totalizando 10 repetições. Assim eu finalizo a minha terceira série do hack. Nosso terceiro movimento de treino, leg 45. Toda academia tem o leg 45, tá? Desde a máquina mais antiga da Físicos até o Hammer Strength. Então, o leg 45 ele é um componente básico do nosso treinamento do quadríceps, tá? E hoje a minha divisão dentro do leg vai ser o que? Eu fiz uma série de aquecimento de 10 repetições,
com 70% da minha capacidade motora máxima. Fiz outra série número 2 de aquecimento, também com 10 repetições, usando 80% da minha capacidade máxima de peso. A partir desse ponto, eu comecei meu trabalho das séries número 1, 2 e 3 da seguinte forma. A série número 1, tá? Ela foi feita toda com repetições lentas. Tá? Então eu empurrei de uma forma lenta o carrinho com peso, desci normal e empurrei lento, tá? 10 vezes. Sendo que aqui eu já estou trabalhando com uma carga de 90 a 95% do meu total, do meu máximo. A série número 2 foi feita a descida lenta do peso, também 10 repetições com uma margem de 90 a 95% do peso máximo. E na última série, a série número 3, eu fiz um conjugado novamente de repetições lentas para cima e lentas para baixo, dentro da mesma série, tá? 10 repetições totais, 5 lentas para cima, 5 lentas para baixo, finalizando a série número 3. Esse movimento que eu executei, segundo a nossa divisão ali, das repetições lentas e rápidas, tá? Na questão do posicionamento do pé, olha só, lá na placa. Se o meu pé ficar muito alto, eu vou ter o trabalho da glúteo, tá? E abertura do meu posterior da perna. Então, o meu posicionamento tem que ser do meio da placa, certo? Joelho alinhado ao pé, levemente protuso, um pouquinho à frente, tá? Então isso aqui não, isso aqui para fecho de quadríceps. A questão da mão é bem importante quando eu vou fazer quadríceps, quando eu vou empurrar a placa utilizando a parte frontal da minha perna, eu me empurro, eu me impulsiono na máquina como se ela fosse me expelir, certo? Porque essa força de empurrar, ela é a mesma força que eu vou fazer com as pernas. Quando eu for fazer glúteo, certo? Eu vou me agarrar na máquina e vou puxar o meu quadril para baixo. Por quê? Puxo o meu quadril para baixo, boto o meu pé em cima e consigo fazer um arco maior utilizando a parte inferior do meu glúteo. Então, a perna lá em cima e o quadril para dentro da máquina. Isso, glúteo. E isso, quadríceps. Último movimento, se liga só, bem importante, tá? Alto risco de lesão, ou para quem já tem alguma lesão como eu, tem que ter um controle motor muito específico. Vocês vão ver que na execução da minha primeira série, vocês estão acompanhando no vídeo, tá? Eu usei a safety bar. Olha que legal essa barra que está nas minhas costas aí nesse movimento. E presta atenção principalmente no meu cotovelo, aonde ele está localizado. Ele não está para trás do corpo, ele está alinhado juntamente à barra, tá? Na minha primeira série já efetivo, como esse movimento ele é bem parecido com um hack ou um leg, eu não fiz séries de aquecimento, então eu já entrei na primeira série. Então nessa primeira série, a série número 1, eu fiz 10 repetições com 80% da minha capacidade máxima. Na minha série número 2, eu fiz 90% da minha capacidade máxima para 10 repetições, ou seja, eu botei 10% a mais de carga, tá? E para minha terceira e última, essa série, eu fiz 10 repetições com 90%, igual à série anterior, porém eu fiz mais 2 descidas de peso, tá? Voltando para os 80% e depois indo para 70% da minha capacidade. Então a minha série número 3 foram feitas 30 repetições
desse agachamento com a safety bar. Nesse movimento, nós fizemos a escolha de trabalhar com a safety bar, certo? Essa barra tem um suporte para calçar a mão e ela tem um rebaixo na altura do eixo de gravidade, ou seja, ao invés de ter que equilibrar daquela maneira, né, o peso alto, o peso é rebaixado, fica a lateral do corpo, assim ele fica mais compactado na nossa estrutura, além do que eu não preciso torcer a minha articulação do ombro para trás, eu posso apenas firmar ela dessa maneira. Acompanha como foi feito. Esse foi o nosso treino de perna front, foi a fase 1. A nossa ideia aqui foi botar na prática o que é executado geralmente, diariamente, os movimentos mais básicos, com o meu detalhezinho especial para te ajudar a conseguir tirar o máximo do teu treino, sem aquele tédio de fazer aquele treino chato da perna e conseguir evoluir o teu membro inferior, certo? Nos acompanha, fortalece o canal e aguarda que logo mais tem a fase 2.